Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cash. Hoje vamos estar trazendo, para variar, mais um convidado ilustre aqui para estar falando sobre um tema extremamente importante e que nunca, né, é sempre importante, né? Esse é umas coisas que acabam entrando na hype, a gente aproveita a hype, traz aqui para falar com vocês, mas o que a gente vai estar conversando hoje aqui é para hoje e para sempre importante e não tenho dúvida que o profissional que vai estar aqui dividindo o conhecimento com a gente vai estar passando muita mensagem bacana para você que é um pequeno empresário, você que está iniciando seu negócio, você que já tem um negócio mais estruturado, você que tem um negócio pequeno, médio, seja lá de que tamanho for. Algumas coisas que a gente vai estar discutindo aqui vai servir para você como ensinamento, como insight, como coisa para você levar para a tua vida, levar para o teu comércio, seja lá para onde o negócio que você tiver. Então, aproveitem, não tenho dúvida que vocês vão gostar, mas dá aquela força pra gente aí, né? Nunca é demais você aí entrar no nosso canal, se inscrever no canal, Um cliquezinho, compartilhar né? o Custa vídeo, nada. dar um clique aí dizendo que gostou, para que a gente possa, né, inclusive, fazer com que a mensagem chegue para outras pessoas, né? Outras pessoas possam também estar tendo acesso aí ao nosso conteúdo. Então, não deixe de dar uma força aí para o nosso canal, para que a gente também possa chegar em mais gente e mais gente ser atendida aí por esses nossos convidados ilustres que estão sempre aí com a gente, né, Brunão? Isso mesmo. Mas com quem que a gente vai estar falando aí? Cara, primeiro deixa eu falar o tema, que você falou que Falei, entra mas no hype, sai no hype. Cara, eu vou te falar que acho que esse tema nunca deixou de ser hype. nunca deixou de ser, mas pô, eu falei isso, falei que Vamos falar de dinheiro. Mais especificamente, a nossa relação com o dinheiro. Como encontrar uma relação saudável com o dinheiro, já que a gente não tem como viver sem ele. Então, para trazer, quem que a gente trouxe para bater esse papo? Quem vai gentilmente conversar com a gente, dividir um pouco do conhecimento que ele tem a respeito do assunto, é o Eduardo Guedes. O Eduardo Guedes é gestor CVM, com mais de 20 anos de experiência no setor de gestão de investimento, atuando em áreas como gestão de recursos de terceiro, gestão de patrimônio e family office. Ele tem passagens por instituições como o Banco HSBC e a Nexus Investimento. Eduardo é sócio da Manchester Investimentos, sócio fundador e atual CEO da Prince Capital, e é alguém que conhece de alocação de ativos, renda fixa, ações, multimercados, hedge fund, private equity, venture capital, gestão imobiliária real estate, estrutura patrimonial, governança, entre outras coisas. Então, Edu, primeiro de tudo, muitíssimo obrigado pelo tempo, por disponibilizar um pouquinho do teu tempo com a gente na agenda corrida que você tem para a gente falar sobre esse assunto. E antes de eu passar a palavra para você, deixa eu te comentar por que a gente chegou nesse tópico. A gente escolheu esse tópico para falar a respeito de dinheiro. Porque nos treinamentos que a gente tem dado para uma série de empresas de diferentes setores, a gente tem visto que há uma carência muito grande ainda em termos de educação financeira na nossa sociedade em relação à forma como lida-se com o dinheiro, independente de escolaridade, independente de setor. Isso tem chamado muito a nossa atenção. A gente tem visto pessoas que têm uma escolaridade mediana para baixo e eventualmente têm uma renda muito pequena que desenvolve uma relação muito saudável com o dinheiro que ganha, consegue construir as suas coisas, consegue executar os seus planos dentro daquela limitação orçamentária, e gente que ganha muito bem, bem formada, bem instruída, que às vezes se enrola em jogo do tigrinho, sabe? Que tem uma relação que não é saudável com o dinheiro, não consegue construir patrimônio, apesar de ganhar bastante, ganhar bem, etc e tal. Eu falo, cara, que aspectos, então, já que a escolaridade certamente não é uma regra, né, de que quanto mais escolaridade ou mais formação formal a pessoa tem, melhor ela se relaciona com o dinheiro, não necessariamente essa relação é verdadeira, a gente tem visto isso na prática, que outras coisas, eventualmente, a gente pode, independente desse aspecto, levar em consideração para desenvolver uma relação melhor com o dinheiro, já que não tem como fugir, a gente precisa se relacionar com ele de algum jeito, tá? Então, que pontos, Edu, na tua opinião, você acha? Educação formal, família, religião, que tipo de coisa interfere na nossa relação com o dinheiro? Edu, obrigado pela gentileza aí, cara. Obrigado a vocês, é sempre um prazer aqui poder falar sobre o tema e, enfim, poder participar do podcast de vocês aqui, um prazer. Então, em relação ao dinheiro em si, é, é uma relação, vamos dizer, muito complicada que nós brasileiros temos aqui, né, com o dinheiro. Por quê? Normalmente as pessoas veem o dinheiro como um fim, né, um pouco da sua fala de quando eu for rico, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver o salário, quando eu receber meu bônus, minha vida vai ser mais fácil, ou vou fazer isso, ou vou pra praia, ou vou me aposentar, né. Na verdade, um pouco do pensamento, né, que é um pouco diferente do pensamento comum, o dinheiro é uma ferramenta, né. É uma ferramenta que, eventualmente, poucas pessoas sabem utilizá-la
de uma maneira eficiente, né? Não é um fim, ela é um meio. Existem outras ferramentas ou outras maneiras de se conduzir essa ferramenta para um determinado fim. Uhum. Então, o que eu vejo muito da educação que a gente tem, ou do nosso senso comum, que seja da família, que seja enfim, que está arraigado na nossa sociedade, é que o dinheiro é um fim por si. E, na Perfeito. verdade, não necessariamente. Uhum. Né? Até por isso a gente vê uma porrada de gente infeliz, né? Mesmo ganhando dinheiro, porque no final das contas, se você confunde o fim com o meio, né? A hora que você atinge determinado objetivo puramente numérico, você não sabe aonde aplicar esse negócio e efetivamente a falta de propósito meio que Lógico. grita, né? Assim, tá, e aí? Uma Né? corrida sem fim, né? Né, existem estudos sobre isso que, né, a felicidade, até um certo nível financeiro, ela é exponencial. Né? A falta do dinheiro ou dessa ferramenta é muito ruim, Sim. a abundância também é muito ruim, Uhum. mas depois de um certo patamar que se as pessoas conseguem chegar, o nível de dinheiro a mais, ela impacta muito pouco Entendi. né, no nosso bem-estar Sim. ou na nossa felicidade. Né? Então, são linhas tênues que, eventualmente, nós não somos treinados ou não temos conhecimento para conseguir identificar isso. Tem um livro, cara, muito interessante que chama Ciência da Felicidade, do Luiz Gazzini, Isso. que justamente ele testa várias hipóteses em relação ao que pode ser um gerador de felicidade. A conclusão em relação ao dinheiro é essa mesmo. A ausência de dinheiro traz tristeza, mas a presença dele, a eventual abundância, não necessariamente traz felicidade em níveis proporcionais e exponenciais, né? É isso mesmo. Chega num momento que essa exponencialidade se perde e se torna até um problema. E que realmente, se você parar pra pensar, né? Se o cara é bilionário ou trilionário, puta, cara, assim, o cara o que que ele não consegue comprar, né? O que que ele não. Então, realmente, deixa de fazer sentido, né? E aí as outras coisas que fazem sentido, às vezes ele não tem, né? Justamente. Até, coincidentemente, essa semana, enfim, a gente fica, né, rolando enfim, nas mídias sociais, apareceu uma foto do Leonardo DiCaprio sentado num iate, num super iate, Uhum. sozinho, com uma cara, né, de triste, segundo a legenda, né, Leonardo DiCaprio está triste pensando em seu iate. Isso representa muita coisa, Uhum. né, porque eventualmente, né, ele poderia estar em vários outros lugares, mas ele estava lá sozinho, um cara que tem fama, tem dinheiro, tem tudo, e aparentemente estava lá sozinho, Uhum. né, enfim, é um pouco do que a foto representa. E muitas vezes o dinheiro não traz ao que você quer, né? Uhum. É muito mais profundo do que isso. Ok. Em relação ao propósito, o que você quer da vida, né, as coisas que eventualmente você busca, o que a família né, a família te instruiu para, ou tua comunidade, né? Então tem um contexto para se utilizar bem ou mal essa ferramenta ao longo da vida. Perfeito. É engraçado, você estava falando do Leonardo DiCaprio. Vamos pegar esse exemplo. O cara pode estar sozinho num puta iate, etc e tal. Se eventualmente o fim, ou o desejado do cara é ter um barco para ficar sozinho, que ele quer um momento só dele, que ele não quer mais ninguém chamando. O cara é o Amir Klink. O cara que ele quer? Estar no barco sozinho para ele é sinônimo de felicidade, é isso que eu quero. Pra poder ficar sozinho num barco tantos meses sem ver ninguém, eu preciso ganhar dinheiro. O dinheiro é meio, o barco é o fim. Né? Ou, no caso, se eventualmente, imagino eu nesse caso, que o fim do Leonardo DiCaprio não era estar sozinho no iate, e finalmente o dinheiro nesse caso, Verdade. ele não foi o meio para o fim desejado. Talvez ele ainda esteja procurando qual é o fim, e eu não sei qual é exatamente dele, porque eu não o conheço, né? Mas você vê, tudo muita questão da clareza de para onde, o que você quer, né? Isso. E o dinheiro vai te viabilizar a fazer. Por isso que talvez a gente veja pessoas com menos incremento de renda, né? Ou PG, absolutamente satisfeitos com a vida que tem. Sim. Absolutamente satisfeitos com a vida que tem. Tem um propósito, tem uma família estruturada, enfim. Isso. E é só pra gente também não tirar aquele lance da importância do dinheiro, né? Porque assim, ninguém Sempre tira- importante, até a ausência do dinheiro, sim, aí com certeza traz muito problema, né? A gente deixa de fazer, inclusive, coisas básicas, né? Dar segurança para nossa família, para os nossos filhos, para as coisas que a gente gosta, né? Para as pessoas que a gente tem ali como ente querido, né? Sim. Então, a ausência é muito ruim, mas, Isso. puta, você também às vezes você almeja coisas que você nem quer, e nem precisa, e nem idealiza, que eu acho que é um pouco do que a gente conversou no nosso bate-papo, né, e você como alguém que lida com pessoas enfim, de diversos níveis, né, pessoas que têm muita grana, pessoas que têm muita grana, e pessoas que têm muita grana, quer dizer,
essa relação é que eu queria que se você pudesse trazer para a gente, assim, como é que é esse negócio? Porque, assim, tem gente que às vezes tem menos e está muito mais feliz do que alguns que têm muito, muito e ainda estão infelizes, porque ainda acham que precisa de mais. Como é que é esse negócio daí? Como é que as pessoas trabalham o quanto tem? Quer dizer, e, cara, ainda preciso de mais. E aí fica nessa busca infinita pelo dinheiro, ao invés de, às vezes, curtir a própria vida, né? Já tem o suficiente para curtir muito a vida e ter os prazeres atendidos, atender as pessoas que estão ao seu redor, né, cara? Assistir as pessoas que estão ao teu redor. Acho que essa é a palavra, né, PG, em relação a o que é suficiente, né? E aí isso é muito individual, muito de cada um, muito né, do que cada um busca para você. Mas essa questão de suficiência, a gente também tem que tomar cuidado, né, quando a gente está nessa corrida de construir a vida, de conquistar as coisas, de ter posses e trazer uma certa segurança que o dinheiro proporciona, né? Ou estar em ambientes, ou enfim, de ter muito claro o que é o suficiente. E quando a gente chegar nesse suficiente, não é porque acabou ou eventualmente encontrar próximos desafios, mas entender, né, que a vida é um passo a passo, o dinheiro é a ferramenta para nos caminhar até ali e ter clareza do que é suficiente. Aí, nesse meio, né, desses mais 20 anos que eu tenho de carreira e convivi com, né, com diferentes níveis e volumes de dinheiro, eu aprendi bastante coisa em relação a como essas pessoas que têm dinheiro ou que não têm dinheiro se relacionam com ele e a visão de vida delas, né. Então, muitas vezes eu encontrei realmente pessoas que não têm muitas posses materiais, porém têm uma clareza muito, vamos dizer, aguçada do que é importante, né. Em contrapartida, muitas pessoas que têm muitas posses materiais tiveram sucesso, né, em um determinado ponto de vista, porém, em relações de amizade, de familiares e tal, peca muito. Mas a vida é isso, é um equilíbrio, né? Se eventualmente alguém consegue desequilibrar no lado financeiro, outras partes vão pecar, né? E o inverso também, se eventualmente eu vou querer passar mais tempo com a minha família, vou abrir mão de, né, tempo que eventualmente eu teria para trabalhar ou para montar meu negócio, é muito difícil a gente conseguir ter uma vida equilibrada. Porém, ao longo da vida, a gente consegue ir equilibrando esses pratos. Dificilmente a gente vai conseguir equilibrar isso ao mesmo momento, ou no início da carreira, né? Ou, enfim, ou quando a gente está construindo. Mas o que eu vejo realmente, né? E eu tento levar isso para mim também, é o que é suficiente, né? E para mim isso é um segredo que ninguém ensina em nenhum lugar, isso aprende na vida, né? O que é suficiente para você não é suficiente às vezes para você, às vezes não é para você, né, e não é nem importante, né. E aí isso também tem diferença do que é suficiente, o que é importante, o que você quer, né. Porque às vezes, né, posses materiais, são legais, Lógico. são marcos, né. "Ah, quero comprar minha casa, meu carro, quero fazer tal curso, quero viajar, eu quero viajar", né. Seja elas materiais ou experiências, sem o dinheiro fica muito mais difícil, né. Mas para mim essa palavra é super importante, eu tento levar para mim. O que é suficiente? Não, e um detalhe do que você falou que também eu acho e é legal que as pessoas que estão aqui ouvindo o podcast também reflitam sobre, é o suficiente para você, Isso. né, porque a gente acaba sendo muito, né, influenciado pelos influenciadores, É. porque você começa Exatamente. a idealizar o suficiente não para você, mas pelo que o cara está dizendo que é suficiente, né. E aí, cara, às vezes tem coisas que não fazem o menor sentido para você e você fica idealizando aquilo para você, né. É, Mas não é que não faz sentido porque você não queira ou porque você não goste cara, é porque de repente o cara gosta de uma coisa que não tem nada a ver com o que eu gosto, né. justamente. E aí É. começa todo mundo a querer gostar das mesmas coisas e querer ter os mesmos sonhos, Você né. acha que eh, essa superexposição que as pessoas fazem, né, em redes sociais de maneira geral, algumas delas até nem são tão verdadeiras assim, mas, existe Tem sempre isso uma também, né. ostentação de tudo. E você entra em rede social, parece que só você não come uma comida gourmet todos os dias, que todo mundo, né, só toma os melhores vinhos e come comida gourmet todo dia. O filho de todo mundo é prodígio, todo mundo tira férias, todo feriado prolongado em alguma praia paradisíaca, eu falo: "Meu Deus, só eu que não", né. E você acha que isso tem confundido ou gerado muita confusão na cabeça das pessoas do que é o suficiente para ela? Porque Sem dúvida. a régua dela tá medida pelo parâmetro da rede social, que nem sempre é verdadeiro. Acho que esse é um dos problemas que nós vemos hoje, é do acesso à informação, né. Se a Tá? gente for pensar, bom, da nossa geração, a informação era mais analógica, chegava mais devagar, né, hoje é tudo muito instantâneo. Sim. Então,
Acho que uma das habilidades hoje que a gente tem que ter é o bom senso, obviamente, que nunca fica velho, e saber filtrar as informações e a velocidade que a informação chega para a gente, né? Então, essa questão de posses, de mostrar, de, às vezes, grita essas coisas nas redes sociais, muitas das vezes ela não é real. Obviamente, tem coisa que é real, né? Mas muitas das vezes tá tentando vender uma vida, um lifestyle, alguma coisa por trás disso, né? E normalmente quem construiu, tem posses, né, não quer mostrar, ou não Mais low precisa, profile mesmo, né? ou não precisa mostrar isso, né? Então o que a gente vê hoje nas redes sociais para um determinado público quem gostaria de ter aquele estilo de vida, não quem tem a capacidade de ter aquele estilo de vida. Uma coisa interessante também, agora não vou lembrar o nome do autor, mas todo mundo, essa frase eu levo comigo também. Todo mundo quer ser milionário, mas ninguém quer fazer o que precisa ser feito para se tornar milionário, né? Então as pessoas querem o estilo de vida, querem a comida boa, quer as férias, quer, enfim, andar de, né, avião particular, ter seu barco, enfim. Porém, não quer passar por, Quer enfim, pagar o preço, não né? quer pagar o preço para chegar naquele momento, né? Sim. E para chegar naquilo, se obviamente, né, a tua geração anterior ou as gerações anteriores não se prepararam para isso, não transmitiram patrimônio, alguém vai ter que trabalhar, alguém vai ter que ter a vida desbalanceada Sim. para produzir esse volume de riqueza, para Perfeito. eventualmente dar esse, né, poder ou capacidade de ter uma vida assim, Sim. né? Então nada é por acaso, nada é construído do dia para a noite, né? É engraçado, você tocou no ponto que me fez lembrar um outro assunto, Edu, que é a questão do merecimento, né? Porque tem no livro do Harvey Eker, ele fala muito da mentalidade do milionário, etc e tal. Pensar com a cabeça de quem tem dinheiro versus pensar com a cabeça de quem não tem dinheiro e tal. E tem um ponto lá que me chamou muita atenção, que a gente ouve muitas histórias em relação a pessoas que ganharam na loteria e muito rapidamente torraram todo o dinheiro. E aí ele alega que tem um aspecto desse mental de merecimento, porque você não foi um cara que fez trocas ao longo da vida de perder tempo com a família, com os amigos, de diversão para construir um patrimônio. Então o senso de merecimento daquele dinheiro, ele é meio vazio, porque, cara, você jogou na loteria, ganhou um dinheiro. E parece que existe uma discrepância mental, que você vai da tua conta bancária de 0 a milhões, de um dia para o outro, sem ter tido tempo para a tua cabeça também se preparar para saber que você merece aquele dinheiro que veio de graça. Isso interfere totalmente na tua relação com o dinheiro. Sem dúvida. Vocês fazem gestão ali de gente, imagino eu também, de atletas. Não faz? Que Também. ganharam muito dinheiro, etc e tal. O cara tem um ritmo de vida condizente com os ingressos, ele gasta bastante, carros importados, porque está entrando muito dinheiro. Esse cara, via de regra, se aposenta. Eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno falando que acho que 85% dos caras quebram em 5 anos, depois de parar de jogar. Mais, Né? Porque, de novo, também assim, o cara tá com uma mentalidade de abundância, só que para de entrar o dinheiro, ele não adapta a mentalidade, continua gastando igual e torra. E o inverso, né? O cara que ganhou na loteria também, a mentalidade dele sempre era de muita restrição, de muita escassez. Daqui a pouco ele tem uma abundância de dinheiro na conta e a cabeça dele não está preparada nem por um lado, no caso do ex-jogador de futebol, nem do outro, do cara que era pobre e ganha, né, milhões, e esses caras torram o dinheiro. Como é que é essa questão do merecimento de construir patrimônio versus ganhar uma bolada? Isso é muito real, né? Eu não sei a estatística em relação às pessoas que ganham, né, boladas em Mega Sena Eu ou acho que isso nem loteria. divulgado, né? Porque a gente não sabe quem ganhou em teoria, né? Isso, mas normalmente as pessoas perdem, né? Em questão de anos ali, ela volta ao estágio que estava inicialmente, justamente por não estar preparado, por questão de merecimento, questão de querer ajudar todo mundo, e não saber trabalhar com o dinheiro ou viver nessa situação de abundância financeira, né? Em relação aos atletas, isso não é só do futebol, tá? É para qualquer esporte. Imagina. Sim. E aí os esportes, eventualmente, coletivos, que tem maior mídia, a gente fica sabendo mais dos casos, né? Mas esportes individuais é a mesma coisa, né? Só que no esporte individual acho que ainda é mais cruel ainda, porque são poucos que chegam, né, em nível de alta performance. O volume financeiro e disposição é muito menor. E eles dedicam grande parte da vida à alta performance. Então, quando eles estão ali nos seus, né, 30, que
quando muito, já estão acabando a carreira, eles ainda têm mais, né, 30, 40 anos pela frente que eles não sabem o que fazer. Uhum. Né? E o dinheiro que eles ganharam até então não é suficiente e eles ajudam, né, dependendo Ajudou a do família. nível que eles vêm, vamos dizer assim, uma porta importante não só para o atleta, mas para a família também. Perfeito. Né? Tá mudando isso aos poucos, a gente tem visto que, né, o Ronaldo é um exemplo disso, de que ele se organizou, né, montou empresas para ajudar, né, a colegas da profissão e tal, né, empresariar, enfim, agenciar a sua carreira e tal. A gente vê isso muito forte nos Estados Unidos, né, que já tem uma cultura muito mais, vamos dizer, estão alguns anos na nossa frente em relação ao, né, como lidar com dinheiro, mas aqui no Brasil ainda é um grande problema em relação a isso. Né? Então, não só em relação ao merecimento, mas ao conhecimento também, e aí não só para atletas, né? Perfeito. Enfim, isso na nossa população de maneira geral. Aí você falou dos Estados Unidos. Eu sempre falo isso para minha filha. Eu falo para ela, isso não é só semântica. Eu falo, isso tem um significado muito mais importante do que semântica, né? Que nos Estados Unidos, quando a pessoa quer prosperar, né, quer ganhar dinheiro, ela fala make money, né? Fazer dinheiro, não é ganhar dinheiro. Eu falo para minha filha, isso não é só semântica, filha, porque quando a gente fala ganhar dinheiro, a impressão que dá é que você está ganhando de alguém. E no Brasil a gente tem muito dessa, né? A gente acha que o rico é um malvadão porque ele ganhou o dinheiro. Se ele ganhou o dinheiro, alguém perdeu o dinheiro. E não é esse o caso, né? Make money. Você pode construir patrimônio, construir riqueza, fazendo as escolhas que eventualmente você tem que fazer. Perder tempo com família, perder tempo de lazer, perdeu, você fez trocas, você make money, né? Você fez dinheiro. Isso é uma questão de mentalidade de maneira geral. Você que viaja bastante também, conhece clima e tal. Isso é uma diferença de mentalidade cultural muito nossa, brasileiro, né? Total. Tanto é que para qualquer pessoa que você pergunta, ela fala, eu quero ganhar mais. Ganhar mais. Isso parece que é pouco, mas não é só semântica, é isso, muito. né, cara? Eu quero ganhar mais. Tipo, eu já mereço, né? Eu já tenho que ter isso, né? Independente. Nos Estados Unidos é realmente isso, é fazer o dinheiro, produzir, né, fazer alguma coisa. E a cultura deles incentiva muito, muito isso, né? Aqui também tá mudando aos poucos, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer em relação a isso. Mas isso realmente faz toda a diferença. Aí, um negócio que eu acho que tá mudando também, mas eu queria, você que tá dentro do setor, você me vê se faz sentido. Uma das coisas que eu acho que, a gente falou da internet, né? Como tudo na vida, sempre tem os dois lados, é uma faca de dois gumes. Tem um jeito que eu acho que a internet atrapalha, no sentido de que ela começa a colocar parâmetros alheios à tua possibilidade, que te faz ter falta de clareza em relação ao teu suficiente. Isso. Você fica vendo os outros, etc e tal, isso é um lado ruim. O outro lado bom, que eu acho que a internet ajudou muito a gente a disseminar conhecimento. Se você garimpar, tem muito conhecimento bom em relação à gestão financeira. Democratizou, né? Best practices de gestão de dinheiro, etc e tal. Se você fuçar bem, seguir as pessoas certas, tem muita coisa boa na internet para ajudar nesse sentido. E me parece que antes um negócio que estava restrito a pessoas de muita grana, recebendo orientações de bancos, a grosso modo, hoje em dia você já consegue, não necessariamente, você não precisa ser um milionário para buscar aconselhamento de patrimônio, pelo contrário, pode ser alguém que quer construir e ainda não o tem, e aí mercado de agentes autônomos, dos influencers, isso tem mudado um pouco o jogo, Edu? Você acha que isso está fazendo, eventualmente, a educação financeira mudar um pouquinho de patamar? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, né, voltando inicialmente à internet, né, o uso da tecnologia sempre tem os seus dois lados, né? E hoje, realmente, a gente tem... Isso é para qualquer coisa. Tem muita informação disponível. Né? É só você procurar que acha. Tem muita coisa de qualidade, né? Tem muita coisa que não é boa. Aí acho que entra em relação a... Uma das habilidades que, né, das próximas gerações é entender o que é bom e o que não é, filtrar e saber chegar nas informações que são relevantes e depois fazer o uso disso. Antes a gente não tinha isso nas gerações anteriores. Então, a informação é muito mais acessível, sem dúvida, né? E, de novo, a internet é uma ferramenta também, então tem que saber utilizar ela. Inteligência artificial é uma ferramenta também, tem que saber utilizar. E coletar, né? Se utilizar bem, vai coletar os benefícios, se não saber utilizar, vai coletar os lados, né, negativos do não uso da ferramenta. Em relação ao mercado de agente autônomo aqui no Brasil, dá para se fazer um paralelo com uma certa veracidade comparando com os Estados Unidos novamente. Então eles já estão vários anos-luz em relação a esse mercado.
um dos maiores players que né, começou a deixar o mercado mais profissional aqui no Brasil, que é a XP, se espelhou no mercado americano e veio trazer o que eles viram lá aqui para o Brasil. Então, a questão de 15, em torno de 15 anos atrás, eles começaram a desenvolver esse mercado e tem desenvolvido, né? Os bancos sentiram isso, os bancos tradicionais sentiram isso, então o mercado de agente autônomo também vamos dizer assim, um fator de mudança em relação ao conhecimento e disseminação de relação com o dinheiro, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? E isso não vai parar, né? Então, os clientes estão melhores preparados, hoje os agentes autônomos estão mais preparados, as agências estão mais preparadas, os gerentes de bancos estão mais preparados. Então, o que a gente está vendo é uma evolução do mercado financeiro como um todo, né, que vai preparando também as pessoas para lidar melhor com o dinheiro, né? Mas Tem até espaço ainda para crescer mais? tem bastante, bastante. Isso é um caminho sem volta, né, comparando, se a gente for pensar até no Brasil, né, em relação ao Plano Real, que né, fez 30 anos, né, agora há pouco, é tudo muito recente, né? A nossa democracia é recente, o Plano Real é recente, é tudo muito recente, né? E às vezes a gente esquece. Então o mercado de agente autônomo está só começando, né? E essa, vamos dizer assim, essa bola de neve não para mais, ela vai continuar evoluindo, né? E a gente tem, né, os players privados por trás disso que catalisam Dão sustentação, né? esse mercado. Então ainda tem muito espaço, né? Não só do mercado de agente autônomo, mas de como as pessoas investirem melhor, né? Eu acho que isso é muito positivo. Até se falando como a gente é jovem em certos aspectos aqui no Brasil, né? Até a própria questão de investimento, cara. Eu cresci com, assim, o desespero. Eu lembro do meu pai, receber o salário, era fazer a compra do mês. Sim. A inflação, A inflação comia o dinheiro de um jeito assustador, assim, e tal. Então, o aspecto de poupança da minha geração é muito diferente hoje, da molecada que, né, já entende o funcionamento de alguns mecanismos de financiamento, de empréstimo e tal. A gente conversa, às vezes, a minha filha tem 13 anos, alguns amiguinhos dela de 13, 14 anos, tem umas conversas muito sofisticadas, assim, sabe, para criançada, para os adolescentes de 13, 14 anos. Eles falam de coisas, assim, sobre Bitcoin, falam coisas, alguns deles, a maioria deles já tem o cartãozinho deles, assim, que eles controlam a mesadinha deles no cartão de débito. E alguns falam que não, que a minha conta do C6, a sobra, eu posso investir em tesouro direto. Caramba, quantos anos você tem, moleque? Eu tenho 14. Eu falo, cara, sensacional esse troço. Moleque de 14 anos falando sobre isso, que na minha idade era impensável, né? Realmente. Então, educação é um troço que muda a vida da gente em vários aspectos. A educação financeira também, né? É um aspecto da educação também que muda. E o acesso, né? A gente não tinha acesso a isso, a gente, né, não conseguia abrir conta em banco, não conseguia ter o cartãozinho ou o dinheiro, né? A gente tinha o cofrinho, sei lá, botava umas moedinhas lá dentro para tentar traduzir um pouco do que era economizar e no final do mês ter um dinheiro a mais, né? Hoje a gente tem muita coisa para poder fazer isso, né? Ter acesso a cartão, investimento, né, o uso de novas tecnologias, igual, né, criptomoeda, blockchain. Então, isso são coisas que não param mais, né? Então, né, nós, as gerações anteriores, temos que nos adaptar, e as gerações que estão vindo simplesmente vão adotar isso como realidade. Sim, até porque a realidade deles, eles nem sabem dessa que a gente viveu, né? Então, cara, puta, o que esse cara tá falando, né? E aí, quando a gente começa a falar na nossa época, que é o que a gente tá falando aqui, né? Que horror falar isso. Na nossa época. Inflação, o cara... Puta, inflação, que é isso, né? Apesar que a gente tá pensando que agora um pouquinho, né? Mas investimentos, eu lembro, eu sempre me interessei por investimentos, né? Mas quando eu tinha, né, a idade do meu filho também, hoje tem 8, 9 anos, investimento era linha telefônica, né? Eu comecei a juntar dinheiro para comprar uma linha telefônica para poder alugar e receber rendimentos de linha telefônica, imagina. E faltava no imposto de renda? A linha telefônica você registrava no... Era o patrimônio, era isso aí, né? Para você ver como que nós evoluímos, né, como sociedade, o Brasil evoluiu como sociedade, né, e no mercado financeiro, em questão de pouco tempo. E a gente acha que fala isso, né, investir em linha telefônica, que absurdo, né, que hoje nem tem mais telefone, né. Telefone fixo, acho telefone que fixo, ninguém sabe o que é isso, né? Então é só uma questão de perspectiva também, né. Edu, me diz uma coisa, então a gente aqui que está no caminho de construir um patrimônio, fazer o nosso dinheiro, mitos e verdades, Edu, em relação a grandes fortunas.
a gente está se espelhando em grandes fortunas. Vamos lá. Então, mitos e verdades, Edu. Coisa que você vê muito no escritório lá que você pode dividir com a gente. Acho que, né, o dinheiro é a solução para tudo, não é. É muito mais uma questão de mindset e tua relação com isso. Tá? A gente já falou aqui que a falta do dinheiro É um é problema. ruim, isso é uma verdade, realmente, né? Dá para se construir fortunas em questão de uma geração. De uma geração dá? Assim, não é regra, Tá. Você já viu alguns mas casos? eu já vi alguns casos, né? Aí, filha, temos esperança, filha. Há esperança. Né, o ponto o que também a gente vê muito, né? E isso acho que já também vem em muitos livros de empreendedorismo, né? A força de construir fortunas é através do empreendedorismo. Sim, isso eu acho que é super importante falar mesmo, né, Edu? Isso aí não sei se é uma lei universal, mas você jamais vai construir uma fortuna, um patrimônio trabalhando para alguém, né? Você vai ter que empreender, vai ter que resolver algum problema, vai ter que ter convencer um exército de pessoas para produzir alguma coisa em prol da resolução de algum problema. Em contrapartida, a sociedade, de alguma maneira, vai retribuir isso de maneira comprando seus produtos e tal, né, de faturamento. Então, resolver problema também, para mim, é uma lei universal, só que você tem que entender que se é uma dor sua, que aí não tem escalabilidade nenhuma, ou se é uma dor gigantesca, né, de um grupo gigante, que aí você consegue escalonar. Tá? Mas o dinheiro não resolve muita coisa, não. Ele ajuda bastante. Não dá para botar tudo na conta do dinheiro, né? Não dá. Assim, aquele negócio, não, puta, quando eu tiver, bem que você começou aqui, quando você começou, né? Quando eu tiver tanto, aí eu vou fazer o segundo, quando eu tiver... Isso. E aí, às vezes as pessoas não curtem a jornada, né? Só fica ali esperando chegar ao fim e às vezes não... Até porque a gente não tem controle sobre esse fim, né? Esse é que é o grande lance também, né? Às vezes as pessoas, porque quando eu chegar lá, cara, certeza você tem que você vai chegar lá. Talvez até a gente saia um pouco do tema, que é a jornada, né? Quando eu fizer, quando eu chegar, né? Quando eu tiver... E um dos grandes pontos, eu acho que é a jornada. É o que você está conseguindo para, né, até chegar do seu objetivo, né? A gente já teve que ter alguns episódios aqui de algumas pessoas que relataram exatamente isso, que deixaram de fazer alguma coisa nessa esperança de fazer quando tivesse condição, e essa condição não veio. Isso. Né? Ou melhor, até tinha condição de fazer, não fez, né? E aí depois se arrependeu, né? Porque, caramba, deixei de realizar um sonho, né? De fazer uma coisa que agora não tem mais jeito de fazer, né? Porque, enfim, a gente não tem controle sobre até quando a gente vai estar aqui, né, cara? Isso a gente tem zero controle, né? E aí, um ponto que eu acho que tem, vamos dizer, uma confusão em relação o que é valor de verdade, né? E a nossa moeda, e aí cada um tem a sua moeda, que ninguém pode tirar, é o tempo. E aí tem uma grande confusão entre dinheiro e tempo, né? E as pessoas gastam muito tempo para conseguir dinheiro. Tempo não é dinheiro? Deveria ser, né? E aí o ponto é o quanto você está trocando o seu tempo por dinheiro, né? E se eventualmente você está trocando seu tempo por um salário, um bônus, aí a gente entra numa conversa um pouco mais filosófica, né? De qual é o seu objetivo. Mas se eventualmente você está trocando teu tempo para construir alguma coisa, resolver algum problema, para algum propósito, a possibilidade ou probabilidade de eventualmente ter o retorno desse seu tempo investido em dinheiro é muito maior, né? Mas os riscos também são maiores, né? Porque se você trabalha para alguém, está vendendo o seu tempo, alugando o seu tempo para alguém está coletando, né, parte desse benefício em relação ao seu tempo, né? Então, para mim, uma moeda muito mais importante é o tempo e o uso dele do que o dinheiro em si, né? Isso também ninguém vai te falar. É verdade. Porque, cara, o dinheiro você pode fazer. Se você fizer muita caca com o teu dinheiro e perder todo ele, você consegue recuperar. Tempo não. Tempo já era. Você fez caca com o teu tempo, bichão. Aqui, passou. Né? E esse não volta mais. Esse não volta mais. E ele tem um fim. Acaba. A gente não sabe quando, né? Não sabe quando, né? E aí, muito também da conversa, né, de o se, quando, né? A gente acha que não vai acontecer. Né? E o dinheiro é isso. Às vezes acaba, às vezes termina, às vezes tem mais ou menos e tal. Dependendo, né, da sua estrutura pessoal, familiar, de cabeça, você consegue.
né? O tempo não volta. E tem algumas coisas, a gente estava falando isso no nosso papo prévio, né? A diferença entre o fácil e o simples, né? Isso. Você falou pra gente, Bruno, cara, fazer patrimônio é muito simples. Cara, é só você gastar menos do que você ganha, né? O delta é positivo, você faz patrimônio. Legal, é fácil. Mas não necessariamente é simples para uma série de pessoas por um monte de razões, né? Que a gente já definiu. Eventualmente você querer viver de uma maneira ainda não condizente com o que você tem, você não fazer boas escolhas em relação a onde colocar o teu dinheiro nesse inteirinho. Tem uma série de coisas que tornam essa, apesar de simples, colocar em prática esse mantra às vezes não é fácil em algumas das situações. Mas tem algumas boas práticas além dessa do simples que vale a pena sempre qualquer pessoa, independente do nível do estágio que esteja, tipo, cara, sempre guarda X%. Sempre tem alguma boa prática geral que é universal, que a gente pode começar a adotar e a galera que nos segue aqui pode anotar no caderninho de fazer sempre, desde já? Não tem uma regra universal, mas acho que essa gastar menos do que se ganha, o final vai ser bom, vai ter um final feliz. Obviamente vai ter que abrir mão de certas vontades, ou esperar mais tempo, né? Então as pessoas hoje são muito ansiosas para querer ter muita coisa para já, e não necessariamente isso acontece. Então tem que ter paciência. A paciência, ela joga a favor do patrimônio, desde que bem investido, né? Então, no começo da carreira, normalmente seja de empreendedor ou, enfim, de uma carreira dentro de uma empresa, o dinheiro guardado não vai ser muito, né? Porém, as suas responsabilidades e custos de vida também não vão ser tantas, né? Suas preocupações. E conforme você vai se desenvolvendo, a complexidade da vida vai aumentando. E aí você vai ter que, né, ir aprendendo em relação a isso. E continuar com essa disciplina de continuar gastando menos do que se ganha. Se fazer isso por 10 anos, com certeza vai ter um patrimônio. E aí vem um outro problema que a gente também não é educado para isso, né? Que é uma questão de fazer dinheiro, de produzir o dinheiro, o outro é conseguir investir bem ou guardar esse dinheiro para ser perpetuado e para eventualmente em algum momento da sua vida esse dinheiro começar a render mais dinheiro para você, né? Você fazer esse dinheiro trabalhar para você, que acho que essa é uma das de objetivos de investimento, né? Você ter um montante de dinheiro, e aí seja dinheiro, imóvel, enfim, posses, para ter esse retorno, seja financeiro, ou ele te comprar tempo de alguma maneira em algum momento, né? Então, ao longo da vida, acho que é importante você também procurar ou especialistas ou se desenvolver de alguma maneira para saber manter esse dinheiro investido bem. Perfeito. Não precisa ter, né, ser o melhor investidor, ter o melhor retorno. O importante é não perder o dinheiro, continuar depositando todo mês, ou enfim, o acordo que você fizer com você mesmo, e proteger bem esse dinheiro contra a inflação. Perfeito. Porque a inflação corrói patrimônio também ao longo do tempo. Mas, cara, ainda que a gente já não viva aquela situação dos nossos pais que faziam as compras do mês porque o dinheiro derretia, ainda assim a inflação está sempre aí, né? Agora esse ano um pouco pior do que no ano passado e assim por diante, mas esse é um destruidor de patrimônio quase que invisível, né? Se você não vai prestar atenção, ele está corroendo todo dia o teu patrimônio e infelizmente o nosso salário não aumenta todo mês, né? O teu ingresso provavelmente aí não aumenta todo mês se você só está contando com o salário como fonte de ingresso. Você tem que ficar esperto com a inflação. Tem alguns estudos que nós fazemos com nossos clientes que eventualmente eles têm um patrimônio hoje de 15 milhões de reais, né? E eu gostaria de ter esse mesmo 15 milhões de reais daqui 30 anos. Não lembro exatamente a matemática, né, desse prazo, mas normalmente esses 15 milhões de reais hoje equivalem a, sei lá, 100 milhões de reais daqui 30 anos, né? Então esse é o efeito da inflação do que, né, se eu descontar a taxa de juros, trazer o valor presente, o dinheiro lá do futuro, né, tem um desconto muito grande, né? Então é isso que, se você também souber trabalhar ao seu favor, isso também conta ao seu favor no longo prazo, né? E você tem essa exponencialidade no seu dinheiro investido, né, no seu patrimônio. Então. É isso aí. E uma das vamos dizer, as pessoas não têm a paciência para guardar. Isso aí eu vejo muito. Isso é independente do volume de dinheiro ou, né, da classe social da pessoa. Elas não têm a paciência para aguardar a mágica acontecer, seja dos juros compostos ou de, eventualmente, guardar o dinheiro suficiente, né?
considerando que não vai vir herança, não vai ganhar na loteria, não vai ser o próximo Ronaldinho ou Neymar e tal. Sim. Né? Agora, Eduardo, curiosidade, em relação ao suporte, né, do agente autônomo, propriamente dito, a partir de que capital a pessoa já teria assim, como procurar uma especialização, Legal. especialidade, né, do agente para estar suportando essa ajuda, porque assim, as pessoas dizem, puta, cara, consegui, guardei aqui meu dinheiro, Isso. mas cara, não sei se eu já posso procurar um agente autônomo para me ajudar a fazer esse negócio aumentar, me trazer segurança. A partir de quando que faz sentido procurar um agente autônomo? Se é que tem um valor Ótima inicial? pergunta. Não tem valor inicial, né, tem investimentos que ele consegue fazer a partir de R$1, né, então a ideia é conseguir investir alguma coisa, guardar e fazer isso recorrentemente por muitos anos. E aí tem diferentes, vamos dizer assim, categorias, né, seja de agente autônomo, escritório de agente autônomo ou instituições financeiras que aceitam clientes com determinados patamares. Né? Isso começa desde R$100 até bilhões de reais. Entendi. Mas o começar é independente do volume. Né? Tem investimentos hoje que é possível fazer com R$1. Né? Então, não vai ser por onde colocar o dinheiro, mas sim se eu tenho a paciência. Eu acho que até começando com R$1 é meio que vou começar. Isso. Assim, quebrar a inércia, né? Vou começar a fazer. Tem um poder simbólico muito grande, né? R$1 dá pra começar? Dá. Dá pra começar. Isso é uma baita boa notícia aí, pessoal. Isso é legal também, inclusive, para você pensar nisso como uma ferramenta também de educação para os jovens, né? Sim. Então, assim, além da mesadinha que você dá pro teu filho, tá incentivar que parte da mesadinha, até que seja R$1. Dá para investir, filhão. R$1, né? Você já começa a incutir um pouco os conceitos aqui da formação de patrimônio que já desde o começo, porque acho que também, do mesmo jeito que a gente concordou aqui que, né, o dinheiro, diferentemente do tempo, é um ativo que uma vez perdido não se recupera, etc. Tal, acho que a gente vai concordar também que educação é um investimento que esse sempre se paga. É isso aí. Educação financeira não é diferente, né? Então você vai se pagar lá na frente de alguma maneira. Muito legal. Diz uma coisa, do outro papo aqui, papo pra gente já se preparar quando a gente for milionário, a gente saber o que a gente vai encontrar. Da turma com bastante patrimônio que você encontra, você se depara com algumas pessoas que às vezes têm muito dinheiro e chegam à conclusão de que o essencial às vezes são coisas tão mais simples do que o dinheiro e o cara às vezes se dá conta disso só no final da trajetória. Sim, bastante. E o que essa galera valoriza, Edu? Se não é mais dinheiro, porque por cada milhão ou bilhão, para ele já não faz diferença, porque ele já tem, mais um barco, já tem 3. Que esse tipo de gente valoriza. Aí, assim, não são todas as pessoas que eu tive contato que chegaram nesse ponto, mas tem muita literatura sobre isso. Tá. Né, que pessoas que estão no final da vida, que conquistaram muitas coisas e vem essa pergunta, né, o que é importante? E o dinheiro nunca é o número 1. Né? Sempre tem família, amigos, né? Momentos que eventualmente eram cotidianos e só depois ele percebe. Né? Então, o dinheiro entra, sei lá, abaixo do top 5, normalmente. Né? Então nunca é dinheiro. Mas as pessoas têm bastante arrependimento. E aí vai muito daquela diferença entre herança e legado, né? Às vezes a pessoa deixou muita herança, mas deixou pouco legado, né? Você não deixou nas pessoas, né, uma lembrança bacana, mas você deixou muita herança, muita grana, muita E as pessoas, no final das contas, a gente quer deixar legado, né? Quer ser lembrado como alguém que influenciou a vida de outras pessoas de forma positiva. Essa frase que a gente ouviu do que o PG está falando, assim, a gente fala que herança é o que a gente deixa para os outros. Legado é o que a gente deixa nos outros. É muito do nosso trabalho na parte do Multifamily Office, é isso, a gente construiu o legado, né? Porque a herança eles construíram, né? Está feito, está dado, senão eles não teriam nos procurado. Agora a construção do legado é onde a gente agrega valor para a família, né? Em relação a perpetuar isso, como que ele transborda a herança para a próxima geração, como que a próxima geração traduz isso num novo legado da família, né? Que vai sendo carregado além de gerações, né? De décadas, se não séculos, né? Porque se a gente olhar de maneira geral, aí isso é meio senso comum, né? Se a gente olhar nas nossas famílias, se a gente olhar 2, 3 gerações para trás, a gente já não sabe muito da história, né? E são poucas famílias que conseguem carregar esse legado e traduzir isso para as próximas gerações, né?
Então a gente nunca consegue ver muito 2, 3 gerações para trás. Com algumas exceções, a gente vê que tem famílias muito organizadas para se fazer isso. É isso. Faz toda a diferença. Senão entra aquela. Qual que é a historinha? O avô cria, o pai, sei lá, amplia e o neto quebra. Não, foi uma brincadeirinha assim. Isso é estatístico, né? Tem esse ditado popular, mas a gente trabalha muito com essa estatística de que tem a primeira geração, que é o patriarca, empreendedor que constrói, tem a segunda geração que eventualmente usufrui, né, que seria o pai, e a terceira geração, que seriam os netos, que eventualmente vai ter que começar tudo de novo ou não tem o que fazer. E aí, na terceira geração, o patrimônio que foi construído na primeira chega em torno de 3%, mais ou menos. Caramba. Isso é estatístico. Isso é estatístico. Então, normalmente, esse ditado popular ele acontece de verdade. Sabedoria popular, ela existe. Ela é muito com razão. forte. Ela é muito forte. Entretanto, as famílias que se organizam, aí viram potências, né? Então a gente vê famílias de centenárias, 150 anos de história, que se prepararam para isso. Os herdeiros foram preparados, aí se tornam herdeiros empreendedores, né? E conseguem alavancar ainda mais a carga que eles receberam. Sim, Que apesar de tudo, né, isso eu vivencio bastante muito também, né, de escutar, se eu fosse herdeiro, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, mas as pessoas têm que imaginar que a pessoa que recebe tudo isso é diferente da pessoa que não tem e que não recebeu. Então a cabeça é diferente, o mindset é outro, as dificuldades são outras, os desafios são outros, né, e são desafios reais da vida deles, né. E quem está construindo, está correndo atrás para construir e acha que se recebesse aquilo, seria tudo mais fácil, né. Então o chip tem que mudar. Senhores, eu preciso começar a embrulhar para viagem já. A gente já está chegando no Finalmente. Eu, no meu papelzinho que eu rabisquei bastante coisa, deixa eu tentar resumir alguns pontos que eu anotei, aí vocês me ajudam a ver se eu esqueci alguma coisa, deixa eu resumir bem o que a gente falou aqui, turma, prestem atenção. A gente começou falando que dinheiro é meio, dinheiro não é fim. Esse é um primeiro erro crucial que algumas pessoas cometem, e aí elas não conseguem nunca ser felizes com aquilo que elas têm, porque elas estão entendendo de maneira equivocada a forma como entender o dinheiro, que deveria ser uma ferramenta para que você atinja seus objetivos. A gente deu o exemplo aqui do Leonardo DiCaprio sozinho num barco, que eventualmente ele estaria triste, que talvez esse exemplo que a gente deu nessa situação pontual, independente se esse é o objetivo do Leonardo DiCaprio ou não, a gente imagina que, né, na situação que tem, pelo status que tem, não gostaria de estar sozinho nesse barco nesse momento, gostaria de estar cercado de amigos, de família, é o que a gente imagina. Mas, se para o Leonardo DiCaprio, né, o objetivo de ter um barco era ficar sozinho, fugir da multidão e eventualmente não ter o estresse de paparazzis filmando ele, talvez nesse caso sim ele tenha atingido o objetivo e o dinheiro proporcionou. A questão aqui é o que é o teu objetivo para qual o dinheiro vai lhe servir. Então a pergunta que veio é o que é o teu suficiente? Que a gente precisa se perguntar isso de verdade. Qual é o teu suficiente? Porque senão é uma roda de hamster, você vai ficar correndo atrás de dinheiro a vida inteira e não sabe quando chegou porque você não se propôs o objetivo. O teu suficiente, eu dou ênfase na palavra teu, o teu suficiente pode ser diferente do meu, que é diferente do PG, que é diferente do Eduardo. Então muito cuidado com a hora de definir os teus planos, os teus objetivos, porque às vezes a rede social ela acaba enganando a gente nesse sentido, porque você acha que está bem com aquilo que tem, está satisfeito e aquilo que você atingiu é o teu suficiente, aí você olha coisas na rede social e já começa a se espelhar no que os outros têm ou dizem ter, e a gente começa a subir sempre a nossa barra misturando aquilo que era o suficiente para a gente com o que na verdade está sendo apontado como o suficiente para o outro. Então a tua régua é tua e de mais ninguém, mas tenha muito claro qual que é o teu suficiente, porque para chegar no teu suficiente você vai ter que fazer escolhas, tá? Você vai ter que eventualmente assumir e bancar o preço de algumas das escolhas que você adotou para juntar o patrimônio que você se propôs a atingir. É menos tempo com família, é menos tempo de festa com um amigo, é mais tempo estudando e menos tempo na praia. Você vai ter que fazer escolhas em algum momento para construir o patrimônio. Então, para que vale a pena, né, você chegar no teu suficiente, valide muito bem quais são as escolhas e as coisas que você vai abrir mão ao longo da jornada para construir teu patrimônio. É muito difícil equilibrar tudo. Em algum momento você vai ter que fazer um trade-off de tempo,
de diversão versus gastar dinheiro, de um prazer imediato de algum tipo de consumo versus o juro que aquilo vai te proporcionar investido. Então, a vida é feita de escolhas e o dinheiro não é diferente, tá? É muito importante, saiba dar valor àquilo que você construiu. Se você construiu com o suor do teu rosto, não é algo que você ganhou na loteria, por exemplo, você aprende a dar valor naquilo que você construiu. Você sabe o quanto te custou ganhar cada um daqueles reais que está investido, que está guardado no banco. Então, valorize esse negócio. Gaste, né, com sabedoria, invista com sabedoria. Afinal de contas, é uma coisa que é o resultado do teu trabalho, das tuas escolhas. Educação muda o jogo, educação financeira não é diferente. Então, hoje em dia, existem boas fontes de informação, bons influencers a serem seguidos. O mercado de agente autônomo está crescendo, então você tem como procurar auxílio de pessoas com formações técnicas para te ajudar nesse processo e não precisa esperar ser milionário para procurar um agente autônomo para te ajudar com isso. O Eduardo deu exemplo aqui para a gente que você pode, com R$1 por mês, pode começar a investir o dinheiro e não tem essa regra mínima de entrada. Então, cara, você pode procurar e deve procurar ajuda desde cedo, tá? Disciplina e paciência jogam a favor do patrimônio, tá? Dicas de ouro aqui do Eduardo. Agora, cuidado com relação ao tempo, tá? Paciência e gastar tempo, ou esperar o tempo passar sem fazer nada, são coisas diferentes. Cuidado com o tempo, porque tempo dificilmente se recupera. Difícil não. Tempo não se recupera. A gente falou que dinheiro sim é um ativo que, se você fez alguma caca muito grande, perdeu o dinheiro, você consegue, fazendo escolhas novamente, se esforçando, você consegue juntar. Tempo, meu irmão, minha irmã, você não consegue recuperar. Então, tenha paciência, tenha disciplina, porque elas jogam a favor da construção do teu patrimônio, mas não espere para curtir a tua vida, para usufruir dos teus sonhos, só quando você tiver lá 60, 70, 80. O Edu vê muita gente, eu já ouvi histórias, já leu estatística de pessoas que passaram a vida inteira com muita paciência e disciplina juntando dinheiro. Quando chegou aos 80, viu que não conseguiu usufruir, o tempo que ele gastou não volta mais. Então, não confunda paciência com a administração correta do teu tempo. Esse é o teu bem mais valioso, tá? E se você precisar de dicas em relação a como investir teu patrimônio, procure a Prince Capital. Edu, o microfone é teu, meu amigo. Vamos lá. Conta pra gente o que você está fazendo, fica à vontade. A Prince Capital é uma gestora de recursos de terceiros. Nós temos fundos, né, fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos de previdência. E também temos a parte de gestão patrimonial, né, são 2 negócios dentro do guarda-chuva da Prince. Nós fazemos também a gestão do patrimônio das pessoas de maneira mais completa, não só dos recursos financeiros, mas do patrimônio da família, ou da PJ, do grupo familiar e do grupo empresarial dessas famílias, né? E aí aqui, a gente comentou de legado, é aqui que nós fazemos o trabalho de transferência, proteção, né, do legado, transferência do patrimônio das pessoas, né? E a Prince faz parte de um grupo maior, que é o Grupo Manchester, né, que aí sim a Manchester está inserida no mercado de agente autônomo, tem mais quase 60 anos de história, 20 bilhões de custódias, 20 mil clientes ativos, né, e a gente atende, né, a clientes em todo o Brasil. E a Prince veio neste contexto da evolução do mercado financeiro em trazer mais soluções para esse grupo. Que legal. Show de bola. Resumir direitinho aqui o papo, Edu? Porra, mandou bem, Bruno. Show. Beleza. Edu, obrigado, cara, pelo tempo, obrigado pelos ensinamentos divididos aqui conosco e com a nossa audiência. Pra gente foi show de bola. PG, recados finais? Enfim, agradecer o Eduardo aí, obrigado aí pelo bate-papo, foi show de bola. Pedir a vocês aí que, enfim, com certeza nos acompanharam aqui, gostaram do que viram. Compartilhem o vídeo, falem aí do que vocês assistiram e, enfim, discutam aí com as pessoas do seu relacionamento. Entrem no nosso canal lá, se inscrevam. Edu, fala aí com teus amigos aí também, pede para dar uma força aí no nosso canal aí, porque é importante essas mensagens, esse tipo de bate-papo que a gente teve aqui, chegar a mais gente, outras pessoas terem a possibilidade de estar escutando isso, que às vezes cria também algumas dificuldades que elas não existem. Você já colocou aqui a simplicidade que não vai fazer. Cara, tenho 10 mil reais aí, o que eu faço? Cara, procura se informar, como é que você pode fazer isso daí, se perpetuar, né? E, assim, todo mundo começou pequeno, ninguém começa grande, né? Um passo de cada vez. A natureza não dá saltos, né? Tem que e começar a quebrar a inércia e começar a investir seu capital de uma forma mais inteligente, né? Eduardo, obrigado. Pessoal, obrigado. Obrigado, turma. Até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado. Abraço.